Muito bem, este é meu trabalho. Eu tentei fazer com outro colega, mas não foi viável, então eu vou apresentar sozinho mesmo. Segurança do trabalho. Eu fiz aqui uma ilustração, um caderno escrito Segurança do Trabalho. Tem aqui a logo do Senai, Curso Técnico em Segurança do Trabalho, você, Higiene Ocupacional. Aluno Oduvaldo Leite de Souza, professora Poliane da Silva Toledo. Então esta é a capa do meu trabalho. Eu vou falar sobre a umidade. A umidade está no anexo 10 da NR15. Umidade, o que é? A umidade do ar se refere à quantidade de vapor d'água presente em determinado espaço, ou seja, a presença de água em forma de vapor no ar. Próximo slide. Nós vamos falar sobre os riscos. A exposição do trabalhador à umidade pode acarretar em doenças no aparelho respiratório, risco de quedas, doenças de pele, doenças circulatórias. A umidade traz efeitos metabólicos e endocrinológicos para a saúde. Próximo slide. As atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidades excessivas capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, são situações insalubres e devem ter a atenção dos prevencionistas por meio de verificações realizadas nesses locais para estudar a implantação da medida de controle. A exposição do trabalhador à umidade pode acarretar em doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças de pele, doenças circulatórias, entre outras. Para o controle de exposição do trabalhador à umidade, podem ser tomadas medidas de proteção coletiva, como o estudo de modificações no processo do trabalho, colocação de estrados de madeira, ralos para escoamento e medidas de proteção individual, como o fornecimento do EPI, luvas de borrachas, botas, avental para trabalhadores em galvanoplastia, cozinha, limpeza e etc. Então, falamos aqui sobre algumas medidas de controle em relação à umidade para que não possa afetar tanto o trabalhador. Vamos para o próximo slide. Aqui está o quadro dos riscos. A umidade, ela pertence ao grupo 1, é um risco físico, da cor verde, e aqui está destacado a umidade aqui na descrição. Próximo slide. Vamos falar sobre o laudo de periculosidade e insalubridade. O laudo deve ser elaborado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, conforme o artigo 195 da CLT. O laudo de insalubridade é um documento que avalia se os trabalhadores de uma determinada área trabalham expostos a agentes físicos, químicos ou biológicos que são capazes de causar algum dano à saúde, considerando os limites máximos de tolerância estabelecidos pela legislação vigente. Então, o laudo de periculosidade e insalubridade, ele só pode ser elaborado por um engenheiro de segurança do trabalho ou por um médico do trabalho. Qual o seu objetivo? Qual o objetivo do laudo? Serve para estabelecer se os empregados têm direito a receber adicional de insalubridade, que varia entre 10%, 20% ou 40% do salário mínimo vigente, dependendo do agente prejudicial e da quantidade em que estão expostos. É um documento importante tanto para assegurar o pagamento do adicional aos trabalhadores que a ele fazem jus, quanto evitar um pagamento indevido do benefício.
No caso de sua caracterização, a insalubridade considerada será de grau médio. Aí tem aqui a tabela, grau de insalubridade, anexo, atividades ou operações que exponham o trabalhador e o adicional. O anexo é o 10, o agente, o risco é a umidade e o adicional aqui é 20% do salário mínimo. As atividades ou operações que exponham o trabalhador: construções em locais alagados, encharcados, lavanderias, lava-jatos, frigoríficos, ambientes com problemas de infiltração são lugares onde o risco de umidade é comumente encontrado. Falei neste trabalho sobre o agente umidade, risco físico que pode causar condição insalubre ao trabalhador. O assunto abordado nesta apresentação contém informações baseadas no anexo 10 da NR15. Conhecemos um pouco sobre a umidade e o que ela pode causar ao trabalhador. E para finalizar, tem aqui uma frase para reflexão: acredite em si mesmo e você será imparável. É isso aí. Este é meu trabalho.